Vai ser como você vai virar ele aqui para pegar a mão. Sim. Só vira é para a programação das leituras do Evangelho. Foca aqui, depois pode ir nesse ângulo, tá ótimo. Aí termina das leituras, daí o Evangelho e volta nesse ângulo também. Já está ligado? Um pouco já está descendo. O que estão assistindo? Para pegar o regime gráfico. Então significa que se falar de já umas orientações para eles em casa, podia fazer agora, né? E não precisa pegar o microfone propriamente, né? Não. Está aparecendo? Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Aqui então nós estamos quase no momento de celebrarmos a solene paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma orientação para você que está em casa: se você tiver a sua cruz, acenda uma vela, acenda uma cruz, porque na hora da adoração, como você vai visualizar aqui, você pode fazer o beijo na cruz aí na sua casa. E logo mais, a partir do término dessa celebração, a cruz por nós adorada será levada lá para a porta da igreja. Então, se você tem um carro, que você possa vir sem descer do carro para passar na frente da cruz para prestar a sua adoração, faça isso. Mas a sua oração na sua casa, com a sua cruz, deixe a cruz no lugar visível, acenda uma vela. Se você desejar depois levar essa cruz para fora da sua casa como sinal de fé, faça, né? E vamos participar bem deste momento que o Senhor nos concede. Em mais alguns instantes estamos prontos para a celebração deste momento solene. Se derem coraçãozinho, porque... não tem jeito de coraçãozinho daqui. Eu vou ficar agora comentando do lado do
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha pelo YouTube e pelas mídias sociais, uma boa tarde. E estamos nos preparando para, neste momento, iniciarmos a liturgia solene da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivenciando o solene tríduo pascal, onde Jesus faz a sua vitória sobre a morte para nos garantir a vida. E vamos hoje apresentar aos pés da cruz a nossa adoração, o nosso ato de fé em Jesus crucificado, todas as nossas situações que passamos neste momento, aquelas pessoas que sofrem devido à pandemia do Covid-19, também os que sofrem por quaisquer outras provações, por aqueles que passam necessidades de alimento, financeira, tudo isso é motivo de colocarmos aos pés de Cristo na sua cruz. A celebração de hoje compõe da liturgia da palavra, a oração universal e a adoração da Santa Cruz. Você que tem em casa uma cruz, coloca a cruz diante de você, acende uma vela, se assim tiver, para que também possamos nós, em comunhão com toda a Igreja Universal, adorarmos o lenho onde Cristo padeceu para a nossa salvação. Recordo que após o término desta celebração, a cruz será levada para a frente da igreja e você no seu carro, tendo a possibilidade, sobe e sem descer do carro pode passar diante dela para a sua breve adoração. Se você não tem essa possibilidade em casa, a adoração com a cruz que você tem é a mesma manifestação de fé pelo nosso Senhor. Então, até às 18 horas, após o término dessa celebração, a cruz ficará exposta. Então, nós vamos ouvir hoje na primeira leitura que Jesus é o servo sofredor, o enviado do Pai, completamente obediente e submisso à sua vontade, onde carrega sobre si nossas dores. A cruz é o trono da graça, segundo Hebreus. Aproximemo-nos, portanto, do trono da graça. Jesus oferece para nós essa salvação. E em casa, e aqui também as poucas pessoas que estamos celebrando, em pé vamos ouvir o Evangelho da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro motivo de nossa alegria e salvação. Em silêncio, acompanhemos o início da celebração. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau.
assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que vimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se não a abrir a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante do que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com eles multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tornei-me o
fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto e tornei-me como um vaso espedaçado. Afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-los da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos.
Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu? Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra de Jesus, que tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro, outro discípulo, seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes aos sumos sacerdotes? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos trazido a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando ouviram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não fosse te dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos ainda mandou escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada lado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica? Tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz, Jesus estava de pé e sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
e logo saiu sangue e água. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe ao lado uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como no sepultar. No lugar crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é solene e dramática. Altar desnudado, cruz velada, nenhum ornamento. Quase não há palavras que possamos usar para exprimir o mistério que celebramos. Nosso Senhor Jesus, Deus Santo, vivo e verdadeiro, nesta tarde tão santa, por nós se entregou ao Pai, em total obediência até a morte e morte de cruz. Para contemplar o mistério hoje celebrado, vamos lembrar das palavras da Epístola aos Hebreus, que escutamos na segunda leitura. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Eis aqui uma realidade que nunca poderemos compreender totalmente e completamente. O Filho eterno do Pai, sempre perto dele e amado por ele, aprendeu a descobrir a cada dia a vontade do seu Pai e a ela obedecer. Mais ainda, esta obediência lhe custou lágrimas e o fez sofrer, o fez morrer. Toda a vida do Senhor Jesus foi uma total dedicação ao Pai, uma total entrega no dia a dia, nas pequenas coisas, mas que culminou no sacrifício cabal da cruz. Jesus foi procurando e descobrindo a vontade do Pai nos acontecimentos, nas pessoas, na Escritura, na sua intimidade com o Pai, e pouco a pouco foi percebendo que